poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Queridos ouvintes, nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso programa Em Poucas Palavras, sempre esperando as suas perguntas e também na expectativa de vê-las respondidas aqui pelo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Natson Matias, sempre uma alegria estar aqui ao seu lado, participando desse programa e respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes e transmitindo a palavra de Deus. Estou muito feliz com isso, graças a Deus pelo impacto do programa na vida de tanta gente. Pois é, e hoje nós vamos pôr aqui no ar, dos ouvintes mesmo, fazerem as suas perguntas. Então vamos ouvir a pergunta aqui do Eliabe Éder Moura, de Criciúma. Paz do Senhor, pastores. Eu me chamo Eliabe Éder Moura, moro em Criciúma, Santa Catarina, e juntamente com outros irmãos em Cristo ouvimos sempre o programa. Queríamos agradecer pelas dúvidas sanadas de forma tão edificante à luz da palavra de Deus. A minha dúvida é a seguinte: com relação a muitas passagens, como por exemplo Marcos 8:35, a respeito de tomar a sua cruz por Cristo. Sendo assim, eu posso verdadeiramente escolher perder a minha vida e ganhá-la por causa de Cristo? Ok, vocês ouviram então o Eliabe. Obrigado, Eliabe, pela sua pergunta. Obrigado pelos agradecimentos. Nós também agradecemos a sua audiência. E agora a palavra está com o pastor Augustus Nicodemos. Eliabe, nossa saudação para você, a nossa oração para que Deus o abençoe o grupo daí de Criciúma. Sim. E que Deus derrame sua graça sobre cada um de vocês. Muito bem, a sua pergunta, embora você cite várias passagens do Evangelho, eu vou focar numa só. As passagens são similares, não é? Eu vou focar logo na primeira, que é Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, que eu vou ler aqui para que o nosso ouvinte saiba do que é que nós estamos tratando. Marcos 8, de 34 a 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Bom, a pergunta do Eliabe gira em torno da declaração de Jesus a respeito de salvar a vida, perder a vida, alguém salvar a vida, alguém perder a vida por amor a ele, não é? E isso tudo relacionado com a cruz, não é? Tomar a cruz. Bom, Eliabe, queridos ouvintes, aqui vamos lembrar aquela regra de interpretação que nós insistimos, né, o tempo todo com ela. Ou seja, um texto difícil, ele tem que ser entendido primeiramente à luz do seu contexto. Sim. E a própria passagem, ela já dá indicação de que ela não é para ser lida isolada. Veja, o verso 34 começa com a palavra então. Né? Esse então indica que houve alguma coisa antes. E o que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, quem salvar sua vida vai perder, quem perder vai salvar, tome a cruz e me siga. Essas declarações, elas são resultado de alguma coisa que aconteceu antes, ou estão ligadas a alguma coisa que aconteceu antes. Está na mesma cena aí, na mesma cena. Na mesma cena. Então a pergunta é, o que aconteceu antes? É fácil. Nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, de 31 a 33, o que aconteceu antes que ensejou essas palavras de Jesus. Eu vou ler. Então, começa com outro então, né? E assim vai. E assim vai. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí é quando ele diz essas palavras, né? Então, Jesus convoca a multidão com os discípulos e diz: quem quiser vir após mim tem que se negar, tem que tomar a cruz, quem salvar a sua vida vai perder, quem perder vai ganhar, e assim por diante. Exato. Então, o contexto é aquele confronto com Pedro.
O que é que aconteceu? Jesus havia começado a ensinar a seus discípulos de que ele haveria de ser rejeitado pelos judeus, haveria de ser rejeitado pelos líderes de Israel e que ele seria morto e sepultado. É claro, Jesus estava ensinando alguma coisa que seria algo novo para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, como todos os demais judeus, tinham a expectativa de que o Messias seria uma figura gloriosa, uma figura poderosa, politicamente relevante, dominadora, que livraria a nação de Israel de sob o jugo do Império Romano. Mas agora Jesus, que era o candidato a Messias, está dizendo que, na verdade, ele vai ser rejeitado, vai ser derrotado, aparentemente, vai ser morto, vai ser sepultado. E é nessa ocasião, então, que Pedro, sem entender que Jesus estava falando de que sua morte era necessária para que o reino de Deus se estabelecesse aqui na terra, sem essa compreensão e ainda pensando nos moldes da escatologia judaica, Pedro chama Jesus e começa a repreender. Jesus dizendo, mestre, não diga isso, você é o Messias. Você vai introduzir a nação de Israel um período de glória, de prosperidade, de bênção, de felicidade, o shalom esperado pelos judeus, que era o reino messiânico de paz que os profetas falaram. Como assim que o Senhor está dizendo que o Senhor vai ser rejeitado, que o Senhor vai morrer, e que o Senhor vai ser sepultado? Então, Pedro não percebeu o significado das palavras de Jesus. Aliás, não só Pedro, os demais discípulos também, a essa altura, não tinham entendido que era primeiro necessário que o Filho do Homem, o Messias, morresse pelo seu povo. Jesus, que até em Atos, capítulo 1, versículo 6, eles perguntam, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Ainda pensando daquela forma. Só depois de Pentecostes é que realmente os discípulos começaram a fazer sentido das palavras de Jesus e encaixar os eventos dentro da teologia que eles tinham aprendido. Bom, mas voltando aqui, Jesus percebe nas palavras de Pedro um poder que era fora de Pedro. Percebe que Pedro ali está sendo usado pelo diabo. Pedro não estava possesso, isso é claro, mas Pedro foi tentado por Satanás. Era Satanás que estava ali querendo usar Pedro para dissuadir Jesus de ir para a cruz. Talvez porque Satanás tinha a expectativa, ou pelo menos já tinha alguma ideia de que tinha alguma coisa errada ali. Satanás não é onisciente, Então ele não estava vendo também como é que aquilo tudo se encaixaria e, portanto, ele vem tentar a Pedro de dissuadir Jesus de ir para a cruz. Satanás estava no rumo certo, porque se Jesus fosse para a cruz, querendo morrer, era o fim do reino dele. E Jesus então repreende Satanás com essas palavras duras, dirigidas a Pedro: arreda Satanás, não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E aí então é que Jesus diz estas palavras aqui. Ele convoca a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim para dar a minha vida, morrer na cruz, para poder inaugurar o reino de Deus, para resgatar aqueles que fazem parte do reino de Deus. Portanto, os meus seguidores, os meus discípulos, têm que saber que eles são discípulos do crucificado. O caminho do discipulado é o caminho da renúncia. Da mesma forma que eu vou abrir mão da minha vida para que eu possa salvar a muitos, aquele que é o meu discípulo, aquele que é o meu seguidor, ele vai viver na mesma base. É morrendo que ele vai viver. E ele vai viver para que, pela sua morte, pela sua autonegação, renúncia própria, ele possa trazer vida a muitas pessoas. Era isso que os discípulos não entendiam, porque eles pensavam no reino de glória, prosperidade material, financeira, poder militar, majestade, esplendor, E Jesus apresenta, na verdade, a cruz como sendo o caminho do reino de Deus e o estilo de vida dos discípulos. Então, perder a vida nesse contexto, significa compreender a obra de Cristo, compreender a necessidade dele dar a vida dele para que nós possamos ter a vida eterna
entender que o caminho de Deus é o caminho em que a arrogância humana, a suficiência humana tem que morrer, em que nós temos que renunciar a nós mesmos, abrir mão do que somos, do que temos e fazer de Deus e do seu reino na pessoa de Jesus Cristo a coisa mais importante de nossa vida. Sim. E é isso que significa tomar a cruz, é isso que significa perder a nossa vida. Ou pensando aqui em termos humanos, né, já que Jesus tinha dito a Pedro que ele não entende das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens, Pedro estava raciocinando como um homem. Seguir a Jesus era um desperdício. Se tornar um cristão, um discípulo de Jesus, era perder a vida do ponto de vista humano, né? Inclusive, hoje muita gente diz assim, não, eu não quero ser crente, não, eu não quero aceitar Jesus, não, Muita né? gente, Eu quero gozar a vida, né? Quero aproveitar a minha vida. Pois é. Quem ganhar a sua vida, em termos humanos, ou seja, quem entregar a sua vida ou dedicar a sua vida a satisfazer os seus prazeres, a viver nas paixões carnais, a viver como se Deus não existisse, esse, na verdade, vai perder. Depois da morte, já aqui, não é? A pessoa já começa a experimentar o afastamento de Deus. Depois da morte, ela vai experimentar o sofrimento eterno e na vinda de Cristo, então, com o julgamento final, o inferno de fogo, onde não há intermitência, não há pausa nenhuma do sofrimento que vai se encaminhar à eternidade afora. Lembrando, então, que vida aqui é mais do que existência biológica, Sim, não é? exato. É a existência eterna do indivíduo, né? Bom, então, Natsan, essa é a resposta que nós damos aí. Eu não sei se ele... Ele entra nessa questão do escolher perder a vida, né? Sim, Assim, sim. Parece que quer dizer que eu escolho ganhar a vida, mas parece que o texto está dizendo que para você ganhar a vida é uma coisa que você se apega, mas perder a vida é algo que o próprio Deus coloca em nossos corações, o Espírito Santo coloca, né? em detrimento da nossa própria vontade. É isso. Há uma escolha, não é? A cruz está diante de mim, o chamado de Jesus está diante de mim e o caminho estreito e a porta estreita estão diante de mim. Do outro lado está a porta larga, o mundo, os prazeres da vida. Eu tenho que fazer uma escolha. Se eu escolher negar a mim mesmo, perder a minha vida e seguir a Jesus, eu terei a vida eterna. Se eu escolher rejeitar a Cristo, a porta estreita e a cruz, pode ser que aqui nesse mundo eu goze durante um pouco tempo, um breve tempo, alguns prazeres ilusórios da carne e do pecado. Mas o que me espera ali na esquina, depois da curva, é a morte eterna e o sofrimento eterno. Só que essa escolha, ela é dada ao homem, porque o homem é um ser moral, não é? Ele é responsável pelas suas decisões. Mas é somente pela graça de Deus, Eliabe, que alguma pessoa pode escolher a Cristo. Como o próprio Cristo mais tarde disse aos discípulos, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Por isso é que vocês me escolheram. Nós amamos a Deus porque Deus primeiro nos amou. Exato. Então, se uma pessoa toma a cruz e segue a Jesus, ela fez isso por conta do chamado maravilhoso, irresistível, amoroso do nosso Salvador. Senão, ela vai continuar na escolha natural para ela, que é a escolha da carne, do homem caído e pecador, Depravado, não? que é o caminho desse mundo, dos prazeres do mundo, e mais adiante vai colher as consequências disso, que é o sofrimento eterno. Ok, então tá aí. Obrigado, Eliabe. Obrigado, pastor, pela resposta. Muito jóia. Né? Graças Vamos a Deus. aprendendo juntos aqui Isso. com o Eliabe, também estou aqui. Isso. E nós agradecemos, Eliabe, pela sua pergunta, tá bom? Façam como ele. Envie a sua pergunta, né, para o nosso e-mail, em poucaspalavras@terra.com.br. Grava aí no seu WhatsApp, manda, enfim. Nós estamos à disposição para receber, para a gente colocar você aqui na participação. Eu fico por aqui, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus te abençoe. Sabe aqueles momentos difíceis que se tornam muito mais complicados quando não se tem ninguém por perto com uma palavra de ânimo e incentivo? Para esses momentos, ligue Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Mensagens baseadas na palavra de Deus que podem iluminar o seu caminho e tornar mais claras as decisões. Disque Paz em Goiânia, 3558-6868. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.